Olá, meu nome é Gustavo Meireles, eu sou médico, fundador da comunidade Inovação em Saúde e da Saúde 4 Vezes. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do ExpertCast, que tem apoio da Agfa. Em cada episódio, eu recebo convidados e convidadas, especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro das principais novidades e tecnologias do setor. Eu espero que você tenha aproveitado a primeira parte da nossa conversa com a Natália Pasternak e o Paulo Almeida, onde exploramos o poder das evidências científicas na inovação. Se você está chegando agora, recomendo muito que ouça a primeira parte para entender o contexto e a ótima discussão que nós tivemos até aqui. Na segunda metade desse episódio, nós vamos continuar a nossa conversa com o Paulo e com a Natália para entender um pouco mais sobre a importância do pensamento crítico e a ciência baseada em evidências, moldando o futuro da saúde e da ciência como um todo aqui no Brasil. Discutiremos também o nosso papel, profissionais de saúde, gestores, cidadãos, para promover uma cultura de ciência e inovação sólida. Natália e Paulo, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Eu adorei a nossa conversa aqui na primeira metade. Muito bom que a gente vai poder continuar aqui, para eu contar um pouquinho mais com vocês dois, explicando para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, sobre o poder das evidências científicas e também o impacto que elas têm no desenvolvimento de políticas públicas aqui no Brasil. Obrigado pela presença de vocês. Bem, nós vamos então continuar aqui, vou começar pelo Paulo dessa vez, e aí vou querer saber de você, Paulo, aqui falando um pouco mais sobre saúde, tá? Já que você no Instituto Questão de Ciência está muito ligado também com o desenvolvimento de políticas públicas. Você falou aqui da pseudociência e da dificuldade que nós temos muitas vezes no Brasil, até porque a pseudociência acaba sendo adotada por aqueles que deveriam combatê-la. Na sua opinião, o que falta para que a inovação em saúde baseada em evidências seja mais acessível e implementada de fato no nosso sistema único de saúde? Tem, de novo, vários aspectos sobre os quais a gente pode olhar esse problema, né? Então, um deles é o seguinte, que é uma história que a gente gosta sempre de contar também. A ideia de ter um Ministério da Saúde no Brasil, a ideia de ter poder político voltado, olhando para isso, data lá da década de 40, o movimento sanitarista no Brasil, a necessidade de fazer um movimento maciço para melhora da qualidade do atendimento de saúde básica, né? Questões nacionais do Brasil começando a se estruturar enquanto nação. E o que foi feito nessa época foi um grande pool de hiperespecialistas. Então, o que aconteceu é que no embrião do surgimento do que foi se consolidar como Ministério da Saúde, a gente foi atrás do que a gente tinha de melhor de conhecimento científico. E a gente fez muita diferença. O Brasil fez muito em muito pouco tempo durante o século XX. Durante o movimento do campo para a cidade, né, a gente conseguiu fazer coisas que são exemplo para o mundo aí. Lógico que a gente continua tendo um monte de problema, mas foi algo muito salutar. Ao longo do tempo, o que aconteceu é que a gente foi deixando de ter essa primazia do técnico e de pensar no que a gente consegue fazer, recrutando as melhores cabeças e direcionando os recursos para as melhores utilidades possíveis, foi que isso foi se politizando. E aí isso se politiza no passado recente de maneira mais intensa a partir da redemocratização do país. Que a gente saindo de um período de ditadura militar com o afã muito grande de ter participação social, e é uma coisa que é extremamente importante dentro de qualquer esfera de governo, a gente criou um Conselho Nacional de Saúde, foi se modificando ao longo do tempo, instâncias de participação popular que acabaram tendo um peso excessivo em partidarização da saúde e não necessariamente não olhar para as melhores evidências possíveis. Então, um exemplo claro disso se a gente olhar para os componentes do Conselho Nacional de Saúde hoje, a gente vai ver que tem um monte de gente ali que não tem absolutamente nada a ver com a área de saúde. Então, invariavelmente, a gente tem grupos representativos de igrejas, de sindicatos, que são representantes legítimos de estratos da população, mas que não necessariamente deveriam estar na cúpula de tomada de decisão de questões de saúde em um país tão grande, tão complexo e com tanto orçamento. O próprio ministro da Saúde, a partir de uma mudança que se realizou aí no passado recente, não participa mais diretamente. Então, isso é muito ilustrativo de como que existe uma questão institucional de como se olha tomada de decisão dentro de questões de saúde no Brasil e como isso interfere diretamente em acesso. E dou um exemplo claro. Então, o Conselho Nacional de Saúde foi um dos campeões, assim, foi uma das vozes muito importantes em relação à aquisição de vacina durante o governo Bolsonaro e a pandemia recente que a gente teve de Covid. Só que quando a gente comenta sobre práticas alternativas e complementares, eles são das vozes mais estridentes contra a gente tirar isso do SUS,
nada por conta de argumentos racionais, científicos, de bom uso, de bom investimento do dinheiro público, mas, de novo, por questões, às vezes, políticas, às vezes ideológicas, enfim, essas coisas que se retroalimentam. Então, parte do acesso seria salutar a gente pensar como é que funcionam as macroestruturas de tomada de decisão sobre como que deveria funcionar a saúde nacional. E a gente tem uma maravilha que é o SUS, que é um grande exemplo para o mundo, mas que virou um certo pecado a gente falar dos problemas do SUS. Então, muitas vezes, quando a gente levanta e quer discutir algumas coisas que podem ser melhoradas, a gente é atacado, etc. e tal, mas a nossa ideia é fortalecer o que a gente tem de bom e garantir que que cada real que a gente esteja gastando de contribuinte esteja sendo revertido da melhor maneira possível. Então, tem toda essa esfera política, que é um desses pontos, e numa tangente dessa esfera política, retomando um pouco o que eu tinha falado sobre acesso, então, um jeito muito relevante da gente garantir que essas inovações conseguissem chegar de maneira mais rápida também é fomentar coisas que a gente consegue fazer com iniciativa privada dentro do Brasil, não depender única e exclusivamente dentro de poder público. Então, outro exemplo que a gente usa sempre, o Brasil é um baita exemplo de terem empresas, então a gente tem biotechs interessantíssimas de imunização animal no Brasil, em diversos lugares diferentes, com muita capacidade. Startup de imunização humana no Brasil sofre muito para conseguir sair do chão, por vários motivos. Primeiro, porque teste clínico é caríssimo, então toda a cadeia de aprovação já é muito mais difícil, mas a gente também tem duas âncoras no bom sentido aqui, não estou falando que são problemas, mas a gente tem Fiocruz e Butantan que não permitem que nada nasça do entorno, porque tem muito recurso, porque é onde naturalmente se direciona todo mundo que quer trabalhar com esse tipo de coisa. Mas, quando a gente concentra tudo o que é desenvolvimento, produção de vacina dentro de dois grandes polos exclusivos, a gente deixa de fomentar um ambiente que poderia ser muito rico de construção de imunizantes pela iniciativa privada. Então a gente viu que os grandes exemplos que a gente conseguiu de vacina de mRNA, por exemplo, é em parcerias público-privadas, de pequenos laboratórios que conseguem ser ágeis, ajudar a desenvolver a tecnologia, colaborar com o Big Pharma, que invariavelmente é necessário quando a gente precisa de estrutura, poder, volume para conseguir fazer as coisas, e com poder público sem o qual ninguém acontece. Então, parcerias interessantes. De novo, a gente falando sobre não querer fazer tudo na cozinha de casa, né? A gente juntar forças para conseguir chegar no resultado ideal. E a gente tem um bom exemplo com imunizantes animais, que faz exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que para a gente garantir que inovação chegue mais fácil dentro do SUS, a gente já tem boa parte dos mecanismos institucionais. A Conitec é um baita de um avanço de fazer análise de custo-efetividade e de eficácia para a incorporação dentro do SUS. Não é perfeito, mas já é um ótimo caminho. Foi o que barrou o protocolo de Covid no final das contas, né? O protocolo de tratamento precoce, etc. e tal. Mas eu acho que a esfera política poderia nos ajudar muito, tanto eliminando barreiras, fomentando de maneira inteligente iniciativas interessantes e deixando o caminho aberto para a iniciativa privada participar de maneira responsável. A gente não quer uma cooptação do poder privado da Big Pharma vindo aqui determinando tudo que a gente tem que fazer. Mas existe um ambiente possível onde todo mundo colabora e todo mundo ganha. Eu acho que é por aí. Excelente. Eu estava lembrando, enquanto você estava citando aqui a questão do Butantan e citando a Fiocruz, você citou também as vacinas à base de RNA mensageiro, né? E o Prêmio Nobel de Medicina no ano passado foi dado a, né, a uma pesquisadora, ela foi expulsa da Universidade da Pensilvânia, né, também, porque não conseguia publicar suas pesquisas, a Universidade da Pensilvânia desacreditou, e ela, bem, no final das contas, foi o desenvolvimento da vacina e o prêmio Nobel. Então, a gente volta àquela questão da academia, por vezes também, não apoiar ou às vezes até desacreditar muitos pesquisadores sérios que estão fazendo diversos avanços na inovação em saúde. Eu vou voltar para você agora, Natália. Eu queria falar do seu último livro, que eu acho maravilhoso, para toda essa disseminação da ciência baseada em evidências e trazendo ali as pseudociências. Eu gosto muito do título até, né? Que bobagem. E eu acompanhei a sua trajetória já há um bom tempo, e você com o Carlos Orsi com o livro ali também, a quantidade de pedradas que vocês tomaram quando falaram de algumas das pseudociências, né? Então, eu queria conversar um pouco mais sobre o livro, que eu gosto muito, e saber de você aí no processo de escrever o livro, primeiro assim, se teve alguma pseudociência ou mito específico ali que mais te surpreendeu e que você achou especialmente perigoso. E a gente falou das mídias sociais, né, na primeira metade, você citando a grande possibilidade de desinformação que existe. E aí, no processo do livro também, o que você acha que algumas dessas bobagens, né, como vocês relataram ali, ganhem tanta força entre as pessoas, mesmo sem embasamento científico? O que faz isso
viralizar, usando uma palavra agora mais comum dessa era nossa, né? Então, queria te ouvir um pouquinho mais a respeito desses temas. Vamos lá, Gustavo, sempre um prazer poder falar um pouquinho do Que Bobagem. Para quem não conhece, então, o Que Bobagem foi publicado pela editora Contexto, ele foi escrito em parceria com o jornalista científico Carlos Orsi, também popularmente conhecido no Brasil como meu marido. E o livro trata de 12 pseudociências ou crenças não justificadas, que seria o nome técnico delas, que são muito populares no Brasil. Então, é um livro que foi escrito para o mercado brasileiro, para a população brasileira. E essas 12 pseudociências, então, foram divididas em 12 capítulos, cada capítulo explorando uma em particular. E elas foram escolhidas pela popularidade que elas têm no Brasil. Então, várias outras pseudociências que, de repente, são relevantes aqui nos Estados Unidos não entraram no livro porque não são relevantes para a realidade brasileira. Por que elas são relevantes para a realidade brasileira? E daí eu acho que já, né, explica um pouco a segunda parte da sua pergunta, Gustavo. Geralmente por questões históricas e culturais mesmo. Então, se você pega, por exemplo, a história da homeopatia no Brasil, e a gente conta isso no capítulo de homeopatia do livro, a história da homeopatia no Brasil, ela caminha junto com a entrada do espiritismo no Brasil, numa época que era antes do SUS ainda, onde o acesso à saúde pública era um acesso mais precário, as pessoas tinham pouco acesso à saúde básica e à saúde em geral, e a homeopatia, junto com a questão espiritual, vem suprir um espaço ali que era um espaço que estava vago e que as pessoas precisavam de algum alento, precisavam de algum amparo. E esse amparo foi fornecido a elas, então, por esse combo meio de espiritismo, espiritualidade, homeopatia, que veio tudo junto e que cumpriu um papel importante ali. E esse papel importante acabou se tornando parte da cultura do nosso povo. Então, é natural, e o livro acaba falando de várias vacas sagradas, né, nesse sentido, são coisas que são muito queridas para muita gente, e que de repente tem dois autores chegando lá e falando, olha, essa coisa que é muito querida para você, que você gosta muito, que você tem uma relação cultural, familiar e emocional muito forte, não funciona. E isso às vezes é visto pelas pessoas como uma agressão, porque você está falando de algo que é muito querido para elas. Então, por mais cuidado que a gente tenha, e a gente teve cuidado na escrita do Que Bobagem, ele é um livro técnico, ele é um livro inteirinho referenciado, ele é um livro que não faz nenhum tipo de acusação e nem julgamento moral. Ele é um livro que apresenta os fatos e as evidências. E mesmo assim, ele foi visto como um livro que machucou as crenças e esse apego emocional que muitas pessoas têm com essas crenças. Então, nesse sentido, ele foi um livro difícil de escrever, porque a gente sabia que isso ia acontecer, mas ele era um livro necessário, porque não existia no mercado literário brasileiro um livro como esse. E se você pega no mercado de língua inglesa, o Que Bobagem seria só mais um, já está cheio de livros como esse no mercado de língua inglesa, inclusive livros que a gente cita no Que Bobagem que foram nossa inspiração, que são livros de 50 anos atrás. Então, o Que Bobagem, ele não é nenhuma grande novidade científica, ele é uma novidade no mercado literário brasileiro e para a população brasileira, onde esses assuntos nunca fizeram parte do debate público. E muitos desses assuntos, quem colocou no debate público no Brasil foi o Instituto Questão de Ciência. Antes do IQC, quem é que falava de homeopatia no Brasil? Quem contestava isso? Afinal, é uma prática médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, que está presente em um enorme número de universidades respeitadas no Brasil, nas escolas de medicina, de nutrição, de veterinária, de farmácia, tem cursos de homeopatia, tem especialidades de homeopatia. Então, de repente, chega um instituto no Brasil que tem apenas 6 anos, vai fazer 6 anos agora em novembro, e começa a contestar não só a homeopatia, como todas essas práticas, e o debate público vai mudando. Então, essa cultura do brasileiro começa a mudar, e é um trabalho lento, e é um trabalho difícil, porque é um trabalho onde você está mexendo com emoção, como, né, o Paulo acho que pode falar disso melhor do que eu, que ele é psicólogo aqui, né, você está mexendo com emoções e crenças das pessoas que, justificadas ou não, são reais para elas.
e são importantes para elas. Então nós tivemos muito cuidado ao escrever o Que Bobagem. E mesmo assim a gente sabia que ele ia ter esse efeito, mas a gente julgou que ele era um livro extremamente necessário. Então, no Que Bobagem, a gente tem esses 12 capítulos, e daí a gente tem um capítulo de astrologia, homeopatia, acupuntura e medicina tradicional chinesa, a gente tem um capítulo de ETs e OVNIs, tem um capítulo de curas energéticas, curas naturais. Você perguntou qual foi o que chamou mais minha atenção, tem um de dietas malucas também, que é super divertido. O que chamou mais minha atenção quando eu estava escrevendo, Gustavo, porque todos os capítulos eles foram extremamente pesquisados. Então, se você olhar nas referências, você vai ver que todos eles são referenciados quase como se fossem papers científicos mesmo. A gente fez questão disso, porque a gente sabia que eram temas que eram vistos como controversos pela população. E quando eu fui fazer a pesquisa de mercado, que também foi feita para cada um desses temas, o quanto essas práticas não justificadas movimentam de dinheiro, qual o tamanho do mercado nacional e internacional que elas têm. E quando eu fui ver o mercado de curas naturais, do movimento que nos Estados Unidos é conhecido como wellness, movimento do bem-estar, e eu vi que esse mercado movimenta mais dinheiro do que todas as big pharmas juntas, do que todo o mercado de farmacêuticas, é na casa dos trilhões de dólares. É um mercado gigantesco, e quanto mais eu pesquisava, mais atônita eu ficava, falando, gente, é muito dinheiro, e é um mercado que engloba tudo isso. A gente não está falando de um mercado específico de homeopatia ou de acupuntura, não, é aquele mercado de bem-estar, promoção de bem-estar e de curas ditas naturais. Então é um mercado que tem de tudo, desde estilo de vida, de alimentação, de curas milagrosas, de aula de yoga, tá tudo ali dentro. Não desmerecendo as aulas de yoga, mas tá tudo dentro desse mercado que promove bem-estar. E com isso promove um estilo de vida dito natural e movimenta trilhões. Teve coisas que eu fiquei sabendo de retiros de curas naturais para bilionários, não era para milionários, era para bilionários, que eles levam todo mundo para um super resort de luxo numa ilha, onde você tem acesso a todo tipo de tratamento maluco baseado em curas naturais para melhorar a sua imunidade, e tem palestras com especialistas, e são rios de dinheiro que as pessoas gastam nisso. Então esse foi o que, quando eu estava pesquisando para o capítulo, esse capítulo me chocou. Curiosamente, ele foi o capítulo menos comentado na mídia. Todo mundo comentou os capítulos mais vistos como controversos. Então, homeopatia, acupuntura, psicanálise, ninguém comentou de dietas ou de curas naturais, um pouco de astrologia, mas pouco. E eu achei uma pena, porque para mim esse capítulo foi o que mais me chocou pessoalmente. Eu não tinha ideia. Não, parabéns pelo livro, que é fantástico, super embasado. Eu diria até para vocês dois, você e o Carlos, que coragem, porque realmente lançar o Que Bobagem aqui no Brasil, e sua fala na primeira metade do episódio, assim como essa agora, foi muito bonita, de, olha, as pessoas têm as suas crenças, religião, a gente não quer ir contra isso, não é esse o foco, nem do livro, nem do que vocês fazem no Instituto Questão de Ciência, longe disso, né? Existe, obviamente, a pessoa quer acreditar, ela vai acreditar. Agora, precisamos pautar não só no Sistema Único de Saúde, mas na saúde como um todo, nosso tema aqui no ExpertCast, esses tratamentos, diagnóstico, o que for, em evidências científicas sólidas. Então, eu vou voltar para o Paulo agora e para, de novo, trazer à tona o IQC. E aí, Paulo, eu queria te ouvir e fazer uma pergunta até um pouco de futurologia, e aí uma visão sua, pessoal, né? Se você tivesse que escolher assim, uma agenda de prioridades para a ciência no Brasil, não precisa ficar restrito à saúde, pode ser a ciência como um todo. Quais seriam, assim, os seus principais destaques? Quais seriam as suas prioridades? Essa pergunta é muito legal, porque ela vai diretamente no que o IQC está querendo fazer, inclusive com esse Observatório de Políticas Científicas, né, que é olhar para o setor de ensino superior, ciência e tecnologia no Brasil, mas é minha área direta de pesquisa também. Eu acabei de concluir um doutorado na FEA USP aqui, falando sobre
o cenário institucional do ensino superior no Brasil, então falando sobre um pouco de governança de universidades e um pouco sobre como que a ciência funciona no país, né? Então, assim, se tivesse uma coisa que eu pudesse recomendar, se eu tivesse algum poder de influência em relação a essa área no país, seria que a gente precisa se preocupar mais com atividade meio. E essa é uma resposta meio contra-intuitiva, mas eu explico por que eu dou essa resposta. Então, se a gente for perguntar para os grupos representativos da ciência dele, pode pegar qualquer um deles. A resposta que vai vir, se essa pergunta for, vai ser, olha, a gente tem muitas propostas, mas antes da gente falar nas propostas, a gente precisa de mais dinheiro. O problema principal que a gente tem no Brasil é falta de recurso. E tudo que a gente tem visto nos últimos tempos é que, assim, o recurso não é a maior parte do problema, é como que o recurso está sendo direcionado. Então, a gente tem um problema muito, muito sério que o Brasil gostaria que todas as universidades públicas que ele tem fossem universidades de pesquisa, flagship world class universities. Então, tá a Federal de São Paulo competindo com a Federal de Roraima em condições completamente díspares em todos os sentidos possíveis, mas todo mundo tentando sentar na mesma janela, quando, na verdade, em boa parte do mundo esse problema foi solucionado escalonando as coisas. A China, que é a China que tem dinheiro infinito, tem 5 universidades de pesquisa. Os Estados Unidos, que está nessa faz muito tempo, se somar tudo, deve ter umas 10 dessa classe de flagship universities mesmo, que gastam muito, muito dinheiro e produzem prêmios Nobel, ciência de ponta, etc. e tal. O Brasil teria condição de ter 2, 3, se tanto. Então, o nosso problema não é tanto no sentido de como que a gente poderia fazer para a ciência local melhorar. A gente faz ciência heróica no Brasil. A Nath, que foi muito tempo de laboratório, eu que fui de laboratório, o que a gente faz é virar MacGyver. A gente sabe fazer coisas inacreditáveis dentro de laboratório para o reagente render mais, para economizar Eppendorf, coisa e tal. Então, a gente, dadas as condições que a gente tem de estrutura e de financiamento, o Brasil faz coisas maravilhosas com ciência. Então, a primeira coisa que eu falaria antes de entrar num recorte mais temático é trabalhar a atividade meio de ciência e tecnologia no Brasil. Então, a gente garantir que, olha, exista uma estratégia de fato do país sobre o que a gente quer fazer com as nossas universidades, que o investimento seja investido de maneira inteligente, não só de maneira pulverizada, isso é uma questão muito grande, e que as nossas universidades sejam capazes de ouvir vozes diferentes e inovar dentro do próprio ecossistema de ensino superior, ciência, tecnologia e inovação. Então, dou exemplos claros. O INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro, que só tinha pós-graduação, está começando agora um programa para ter graduações também, tem a maior reconhecimento individual de mérito científico do Brasil, que é a medalha Fields do Arthur Ávila. E isso aconteceu depois de um período em que o INPA deixou de ser uma estrutura clássica, pública brasileira, que tem que participar de processo de licitação, toda essa atividade meio pesada, burocrática, que atravanca o funcionamento institucional de um local que precisa ser rápido, precisa conseguir ter capacidade de atuação urgente, como é o caso da ciência, e se transformaram numa OS, que é um modelo diferente de organização que permite uma gestão privada com recursos públicos e um bom processo de governança. Então, o INPA consegue, por exemplo, pagar a passagem executiva do super pesquisador, que é um senhorzinho, mas que pode vir ficar um mês aqui sem ter a dificuldade de ficar assinando um monte de recibo e um monte de problema, e garantir que o processo seja focado na atividade fim, que a gente consiga ter uma residência de um pesquisador de classe mundial lá, sem a gente ter a dor de cabeça de que o orçamento não permite, já fechou o orçamento, a nota de empenho não está funcionando, etc. e tal. E isso eu sei falar muito bem, porque eu estou dentro do coração administrativo de uma universidade grande aqui do Brasil, então eu sei como é que essas burocracias funcionam. Então, só o fato de você criar facilidades, reduzir atrito institucional, garantir que o pesquisador possa focar só na pesquisa e que o crescimento da carreira dele não dependa dele abandonar a pesquisa quando ele está mais maduro e ter que pivotar para uma área administrativa, isso faz uma baita diferença. E aí eu vou chegar no ponto, mas é que esse é super importante. E o outro é o CNPEM, né, onde está o laboratório de luz síncrono no Brasil, que também roda dentro de um modelo de OS. Então, duas das coisas mais interessantes, mais pujantes que a gente tem acontecendo aí, fervilhando de interessantes no Brasil, saíram de inovações institucionais dentro desse ecossistema de ciência e tecnologia no país. E isso não dá para ser negligenciado. Então, essa acho que é um primeiro bloco de coisas importantes, mas se tivesse outra dica que eu pudesse dar para o setor vamos direcionar tanto os nossos interesses, quanto o nosso recurso, quanto a nossa formação de pessoas, para as áreas nas quais a gente é destaque natural. E o Brasil tem destaque natural em muita área interessante. Então, de novo, liberdade de cátedra, acho que a gente tem que pesquisar tudo e estudar tudo, mas vamos botar um foco
pesado em Amazônia, em biodiversidade, em conservação, em coisas que são relevantes para o mundo inteiro e a gente tem todas as condições de ser um líder global e não depender que tenha gente de universidades de fora fazendo coisas mais interessantes do que a gente está fazendo aqui. Não que seja o caso, mas que eventualmente em algumas áreas acontece. Ou que a gente não crie regulamentações, foi como foi o caso da legislação que foi criada para combater biopirataria no Brasil, em que a gente impediu colaboração internacional sobre bioinsumos brasileiros, que foi uma loucura. Ou então, dentística, o Brasil é muito forte. Cosméticos, o Brasil é muito forte. Tem muitas áreas que a gente tem uma verve natural para ter um protagonismo e que a gente podia focar nisso, ganhar força, ganhar crédito e aí expandindo racionalmente o que dá para fazer com a ciência nacional. Então, eu acho que tem um recorte temático, que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Se você vai para qualquer grande universidade americana, nenhuma delas faz tudo absolutamente ao mesmo tempo. Existe foco. E, por um outro lado, garantir que haja uma reforma de atividade meio, para não ser o grande conselho universitário, por exemplo, que faz ao mesmo tempo o financeiro, o administrativo e o acadêmico. Então, separar essas coisas, profissionalizar a ciência e tecnologia, e com isso a gente vai fazer com que os nossos cientistas, que são excelentes, a gente tem mão de obra maravilhosa dentro do Brasil na área de ciência e tecnologia, tivesse mais espaço e menos atrito para desenvolver e fazer o que eles fazem de melhor, que é produzir bom conhecimento. Tomara que tenha bastante gente aqui nos ouvindo no ExpertCast e possa pegar todas as suas ótimas ideias para serem implementadas como políticas públicas aqui no Brasil. Estamos precisando bastante disso, né? Várias ideias que nos impulsionariam para outro patamar em inovação como um todo, em saúde pública, em ciências de forma bem ampla. Eu vou voltar para você, Natália, para a gente terminar, depois vai ter o papo rápido no finalzinho, mas terminar com uma última pergunta aqui sobre o nosso tema, né, que diz respeito às evidências na ciência. Eu queria que você desse um recado, talvez, ali para os mais jovens, a respeito desse ensinamento do pensamento crítico. Eu estou lembrando aqui dos meus 2 filhos, que têm hoje 10 e 8 anos, e fico pensando, né, que mudanças na educação básica aqui no Brasil você acha que seriam importantes, ou talvez até essenciais, para que a gente possa desenvolver o ceticismo e uma análise racional nas crianças, que a gente tem isso desde cedo para a formação de um pensamento crítico adequado? Olha, Gustavo, eu acho que daí a gente volta para o começo da conversa, que é a necessidade de mudar o ensino de ciências. Isso não é só no Brasil, não, isso é um problema bem generalizado no mundo. O ensino de ciências, ele costuma ser conteudista, ou seja, você foca na ciência como um aglomerado de fatos que o aluno precisa memorizar, porque vai cair na prova com resposta de sim ou não, certo e errado. E para quem faz ciência, para quem vem do laboratório e tem a prática de como que a ciência é feita no dia a dia, a gente sabe que não existe nada menos científico do que a resposta de sim ou não, certo e errado. A ciência é baseada em incertezas e probabilidades. E a gente nunca vai ter uma resposta definitiva de ciência, uma resposta dogmática, porque a ciência não é assim. A ciência é um processo em movimento, então a gente lida na ciência com a melhor evidência disponível naquele momento, dentro de um contexto histórico, político, econômico, que possibilita que a gente tenha aquelas ferramentas na mão para chegar naquela evidência. Então, à medida que o tempo passa, a gente pode desenvolver ferramentas melhores, aquela evidência pode mudar, mesmo que sejam mudanças pontuais e não totais, e a gente pode ter que ser forçado a mudar de ideia diante de novas evidências. E isso é o que a gente deveria estar ensinando para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que fazer ciência é a capacidade de mudar de ideia diante de novas evidências, desde que essas evidências sejam bem apresentadas e bem embasadas, não é qualquer evidência. E, claro, lidar com a questão de consensos científicos, como o consenso científico da evolução darwiniana, das mudanças climáticas, de vacinas seguras e eficazes. Então, a gente tem vários consensos científicos que seriam muito difíceis de derrubar. Seria muito difícil a gente ter novas evidências que derrubem completamente a teoria da evolução darwiniana. Mas a gente teve, ao longo do tempo, evidências que modularam melhor a teoria da evolução darwiniana. Então, é isso que a gente precisa mudar para os nossos alunos, que a ciência não é dogmática, ela não é um corpo pronto, um corpo fechado de conhecimento. Ela é um processo em construção.
E dentro desse processo, a pergunta mais importante não é o que foi feito, é como foi feito. Como a gente chegou naquele resultado. Então, quando a gente ensina para os nossos alunos que a Terra é redonda, a gente deveria estar ensinando, na verdade, como que a gente sabe que a Terra é redonda? Quais foram as evidências que permitiram a gente concluir sobre o formato da Terra, a circunferência da Terra, antes das viagens espaciais? Porque isso, na verdade, foi estudado lá na Grécia Antiga. E mostrar os experimentos de Eratóstenes, que conseguiu calcular a circunferência da Terra na Grécia Antiga, com uma tecnologia bastante preliminar, porque considerando a tecnologia que a gente tem hoje. E essa é uma pergunta que geralmente não se faz na escola. Se você pergunta para jovens que estão, de repente, no ensino médio, você sabe explicar como é que foi medida pela primeira vez a circunferência da Terra? Como que a gente chegou a essa conclusão de que a Terra é uma esfera imperfeita? E a maioria não vai saber te dizer como isso foi feito. Então, isso é uma falha do nosso sistema de ensino, porque a gente não está ensinando as nossas crianças e adolescentes como pensar, a gente está ensinando para eles o que pensar. A gente está ensinando para eles a acreditarem na ciência. E ninguém deveria acreditar na ciência. A gente precisa compreender como a ciência funciona. Porque se a gente tem uma crença na ciência, a gente acredita na ciência simplesmente porque os cientistas falaram que é assim, a gente não está desenvolvendo um pensamento crítico. Então a gente precisa mudar esse processo do ensino para incorporar pensamento crítico desde cedo e mostrar para os nossos jovens que o mais importante na ciência não é a resposta, é a pergunta. E como que a gente vai fazer para responder aquela pergunta? Mas isso significa mudar realmente a maneira como a ciência é ensinada. Você tem que mudar um projeto educacional no país. Então não é fácil, mas eu espero que a gente chegue lá. Eu também espero. E em tempos de inteligência artificial, isso que você disse agora no final é extremamente relevante, né? Nós seremos cada vez mais julgados e avaliados pela qualidade das perguntas que a gente faz, porque a resposta, muitas vezes, o GPT, o Claude e outras ferramentas de LLM vão nos trazer. Agora, se a pergunta é mal feita, a resposta também vai ser ruim. Então, ensinar a fazer as perguntas certas, né? Acho que é um ponto muito relevante. Bem, antes de encerrarmos, então, Natália, Paula, eu queria passar para vocês perguntas bem rápidas e diretas, que é o nosso papo rápido. Vou começar pelo Paulo e vou te perguntar, Paulo, uma dica cultural. Eu vou falar de um livrinho de divulgação científica, né, já que a gente está no tema, e aí, como a Nath comentou, eu sou bem dessa área de economia comportamental, estou me especializando nisso. Tem um livrinho que eu acho que é muito bacana, todo mundo dá uma olhada, que ele chama Nudge, é Nudge. Ele é escrito por dois grandes nomes da área, que são Richard Thaler e o Cass Sunstein, e ele dá os princípios básicos do que é essa teoria do incentivo. Então, como é que a gente pode fazer um processo de arquitetura de escolhas considerando como que humanos tomam decisões. E ele é um livrinho super interessante, dá uma base bem geral, escrito de maneira muito gostosa sobre como que funciona a economia comportamental. Então não é um livro que tem cara de livro técnico, é boa divulgação científica, super bem escrito, eu acho que é um livrinho que todo mundo deveria ler. Muito legal. E você, Natália? Bom, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, Gustavo? Porque a gente falou aqui do Que Bobagem e às vezes os meus outros livros ficam esquecidos. Então, eu também sou autora de mais 2 livros de popularização da ciência, também em parceria com o Carlos Orsi, que são o Ciência no Cotidiano, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2021, e o Contra a Realidade. O Ciência no Cotidiano, ele é um livro bem mais leve mesmo do que os outros, bem mais divertido. Ele fala realmente da ciência que está presente no nosso dia a dia. E o Contra a Realidade já é um livro sobre movimentos anti-ciência. Então, quem se interessa por isso, movimento anti-vacinação, criacionismo, que é um movimento anti-evolução, a gente cobre vários tipos de movimentos anti-ciência que deliberadamente negam algum aspecto da ciência. Então, por isso que é Contra a Realidade. E esses 2 livros também são bem bacanas e foram escritos antes, inclusive, do Que Bobagem, mas, claro, não ficaram tão conhecidos porque o Que Bobagem ficou conhecido como o livro polêmico. Então fica aí a dica dos 3, inclusive do polêmico, para quem curte esses assuntos. Muito bom. Bem, Paulo, vou voltar com você agora. A gente tem um podcast focado em inovação na saúde. Então eu gosto de perguntar aqui para as entrevistadas e entrevistados o que eles fazem para cuidar da própria saúde.
Você primeiro e depois a Natália. Vamos lá. Então, depois de negligenciar a minha saúde por muito tempo, por umas 2 décadas, então, nos últimos tempos, o que eu tenho feito mais é academia. Então, consegui encaixar dentro da rotina, entre 3 e 4 vezes por semana, conseguindo me exercitar agora com rotina, com frequência, e aí tentado com soluções farmacológicas e não farmacológicas melhorar a minha dieta também, que tem sido o maior desafio, né? Porque não adianta ralar na academia e depois compensar na boca. Então, acho que tô nas duas frentes aí, enfrentando esse desafio, tá sendo bom. Minha saúde já está, sem dúvida, bem melhor. Bom, muita gente faz isso, né? Faz a corridinha e fala, bem, já que eu corri hoje, eu posso beber um pouco mais. Não, eu posso repetir minha sobremesa, e acaba sendo um erro muito comum. Bem, você, Natália? Bom, eu devo dizer que durante a pandemia eu dei uma entrevista para o Globo Esporte sobre a prática de esportes durante a pandemia, porque tinha todos aqueles impedimentos, principalmente esportes de grupo ou esportes em local fechado. Então eles pediram para eu explicar tecnicamente quais eram os riscos, o que dava, o que não dava para fazer. Mas no final do programa, eles me fizeram uma pergunta muito parecida. Eles falaram: e como que você está fazendo, professora, para continuar praticando esportes nesses tempos de pandemia? E eu tive um ataque de riso, porque eu estava tão sedentária durante a pandemia, que eu falei: olha, esse problema eu não tenho. Então agora, pelo menos, eu posso dizer com muito orgulho que eu não sou mais sedentária e eu luto boxe. Olha que legal, que legal. E eu curto muito, porque além de ser uma atividade física intensa, então eu faço musculação também, mas eu acho que o boxe tem duas vantagens para mim. Além da atividade física, é uma atividade que é muito liberadora de estresse. Então, eu curto muito, eu saio muito, eu me sinto muito mais leve em todos os sentidos depois da prática. E eu gosto também, acho que porque, como eu tenho um passado no balé, eu era bailarina quando eu era menina, e então eu gosto de coisas que têm técnica, que tem um desafio técnico também para aprender, que não é só a questão mecânica, a questão da musculação. Eu acho musculação muito chato, eu faço porque precisa, mas eu acho muito chato. E o boxe não, o boxe, além de ter essa liberação do estresse, você precisa aprender os movimentos, tem as técnicas corretas para aprender, e daí eu acho tudo isso muito mais divertido. Então, eu tô curtindo muito. Ótimo. Paulo, vou voltar com você agora. Nossa penúltima pergunta aqui. Se você tivesse um podcast, quem que você escolheria para entrevistar? Eu vou dar uma roubadinha na regra do jogo aqui. Eu vou pegar uma pessoa que já morreu, mas acho que tá valendo. Pode sim, vá. Tem um cara que chama Vannevar Bush. Esse cara era um engenheiro do MIT, super importante. Foi consultor de guerra nos Estados Unidos, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi um diferencial enorme na competitividade contra o U-Boat alemão. Então, foi uma pessoa que teve um grande papel durante a Segunda Guerra, mas muito mais importante do que isso foi que a presidência dos Estados Unidos, logo no pós-guerra, percebendo a diferença que ciência e tecnologia teriam para o avanço da nação, encomendaram para ele um estudo. E ele produz uma coisa maravilhosa, que é um report que chama Science Endless Frontier, que é a base do que viraram todos os sistemas nacionais de fomento à ciência. Cunhou o termo ciência básica, no final das contas. Ele é uma pessoa que teve um papel muito fundamental no que virou todo o sistema americano de financiamento público da ciência, mas o CNPq criou, o Brasil inclusive tem um sistema público de financiamento da ciência anterior ao dos Estados Unidos, né? Então o CNPq nasce completamente baseado nesse Endless Frontier do Vannevar Bush, e é um cara que vai ter impacto em diplomacia científica, um monte de área diferente. Então é uma pessoa para quem eu acho que eu teria muitas perguntas a fazer e seria uma voz importante a ser ouvida hoje. Muito legal. E você, Natália, quem que você escolheria para entrevistar? Qualquer pessoa. A gente não combinou, mas eu também pensei numa pessoa que eu gostaria muito de ter conhecido quando ela estava viva e gostaria demais de ter entrevistado, que é a Johanna Dobenheimer, que foi uma das maiores pesquisadoras brasileiras na minha área, na área de microbiologia e de melhoramento de plantas no Brasil, e ela capitaneou toda uma área de estudo dentro da Embrapa sobre melhoramento de solos com o uso de bactérias fixadoras de nitrogênio. O que ela fez pela agricultura brasileira realmente era digno de um prêmio Nobel também. E eu gostaria muito de ter conversado com ela por dois motivos. Primeiro, pela capacidade científica dela, que era
extraordinária, então todo o desenvolvimento científico que ela fez aplicado para a agricultura num país que precisa de agricultura e que precisa de inovação na área de agricultura foi fantástico, mas também porque ela foi uma líder, uma pesquisadora líder da sua área, numa época onde a área dela dentro da ciência ainda era uma área muito machista, que era de agronomia, e eu adoraria ter conversado com ela para saber como foi ser uma cientista mulher, chefe de laboratório, chefe de departamento, e no meio de uma área dominada por homens, numa época onde a ciência ainda tinha um caráter muito machista. Então eu adoraria ter tido essa oportunidade. Eu também gostaria muito de ouvir esses 2 podcasts. É uma pena, gostaria de ouvir os 2 aí, o seu e o do Paulo. E para a gente encerrar, Paulo, das inovações aqui também, bem aberto, tá? Pode pensar o que quiser. Qual a sua inovação preferida? Tem a que eu mais uso, que é o Kindle, que é uma coisa maravilhosa, então ajuda muito em todas as circunstâncias de não ter que ficar carregando livro pesado. Mas não é a que eu mais gosto, talvez seja a que eu mais uso, mas a que eu mais gosto é que eu sou muito ligado em joguinho eletrônico, adoro videogame. Então, videogame portátil é uma maravilha. Então, se é para ser sincero, a que me dá mais prazer é poder jogar sentado no sofá, ou tá deitado na cama, a esposa tá fazendo outra coisa, você consegue jogar um joguinho. Então, essa é a minha favorita. E agora saiu o Kindle colorido, né? Para mim era sempre algo que fazia falta, porque eu voltei para o livro físico há um tempo, eu uso os 2, uso o Kindle de vez em quando, mas eu gosto do livro ali, de tocar no livro, e gostava das cores. Aí eu vou ver uma figura e no Kindle não conseguia. Agora nós temos o Kindle com cor. Você, Natália, qual seria a sua inovação preferida? Insulina transgênica. Eu acho que essa eu não preciso nem pensar. Foi o que mudou a biotecnologia de uma maneira muito impactante na sociedade, melhorou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo que são insulino-dependentes, e quando a gente começou a produzir insulina humana em bactérias, por isso que ela é transgênica, é o gene da insulina humana que foi clonado em bactérias, e a partir disso a gente consegue produzir com bactérias a insulina humana, igualzinha a nossa, e isso fez com que a gente parasse de produzir insulina em vacas, que era como a gente produzia antes, então a gente usa menos animais, a gente tem que sacrificar menos animais, e a gente tem uma insulina que não dá reação alérgica em ninguém, porque ela é a nossa, ela é a insulina humana, e quando a gente usava insulina bovina, muitas pessoas tinham reações alérgicas, às vezes não conseguiam usar. Eu acho que foi uma das maiores inovações de biotecnologia jamais produzidas pela humanidade. É claro que vacinas, antibióticos, tudo isso entra na conta, mas se a gente for pensar em uma inovação que as pessoas não sabem como que ela é feita hoje, muito pouca gente sabe que a insulina que a gente consome é transgênica, e as pessoas têm tanto medo de coisas transgênicas, e daí você fala, insulina transgênica. É uma das maiores inovações da medicina, e foi muito bonito como ela foi feita. E a quantidade de animais que a gente deixou de usar, porque a gente hoje pode fazer insulina num tanque de fermentação com bactérias. Maravilhoso. Olha, Paulo, Natália, que fantástica essa conversa. Eu me considero um privilegiado em poder conversar com vocês dois e ouvir e aprender tantas coisas boas em primeira mão. Eu queria agradecer a vocês dois. Natália, muito obrigado. Paulo, muito obrigado. E até uma próxima vez de vocês dois aqui no ExpertCast. Obrigada a você, Gustavo. Foi fantástico. E vou seguir o resto do podcast agora. Que bom. Obrigado. O papo foi super bom. Muito obrigado. Estou à disposição. Obrigado, e bem, para os nossos ouvintes também. Muito obrigado por acompanhar o ExpertCast, por nos seguir, curtir, avaliar com 5 estrelas na sua plataforma preferida de áudio. Se você se interessa por inovação, também não deixe de seguir a Comunidade Inovação em Saúde. Acesse o nosso site em www.inovaçãosaude.com e faça a sua inscrição. Nossos grupos no WhatsApp são gratuitos e de acesso livre. Não deixe também de compartilhar os episódios do ExpertCast com seus contatos, amigos, divulgar nas redes sociais. Ao fazer isso, você ajuda a disseminar informação de qualidade e a aumentar o interesse por inovação na saúde. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.